Prazer, eu sou o Luca Leal e você está no meu canal. E no vídeo de hoje nós falaremos de um dos filmes mais aguardados para 2022. Doutor Estranho, no Multiverso da Loucura. Esse é justo. Após os eventos de Homem-Aranha Sem Volta para Casa, o Dr. Stephen Strange está vivendo a sua vida normalmente. Até que, de repente, aparece uma jovem, capaz de viajar entre os multiversos. Antes de mais nada, eu quero dizer que esse vídeo vai ser dividido em duas partes. Um primeiro bloco sem spoiler nenhum e um segundo bloco com alguns spoilers, onde eu vou comentar alguns acontecimentos mais marcantes do filme. A minutagem vai estar aqui na descrição e também eu vou dar um aviso bem chamativo quando a gente estiver entrando nessa zona. Doutor Estranho no Multiverso da Loucura conta com a direção de Sam Raimi, ele mesmo, que fez os clássicos filmes Homem-Aranha 1, Homem-Aranha 2 e Homem-Aranha 3 com o Tobey Maguire. Mas também ele fez alguns filmes de terror, como Arraste-me para o Inferno e Evil Dead. Quando o nome do diretor foi anunciado para o projeto, um burburinho muito grande se instaurou na internet, a galera falando que ele traria uma pegada de horror para esse filme. Isso de fato aconteceu, o que me impressionou. Lá em Eternos a gente teve uma diretora um pouco mais experimental liderando um projeto da Marvel e deu no que deu. Ela tenta imprimir a sua identidade, mas o tempo todo fica no embate com o estúdio e nunca o filme sabe o que quer ser. Aqui em Doutor Estranho no Multiverso da Loucura isso não acontece. Sam Raimi tem espaço, liberdade para fazer o que quer e brincar com os gêneros. Esse é um filme que passeia desde uma leve e simples aventura até um terror muito perturbador. Inclusive o longa trabalha a violência de forma bem atípica nesse universo cinematográfico da Marvel. Aqui a gente vê muito mais sangue do que convencionalmente a gente vê, além de algumas coisas brutais, que lembram até fatalities de Mortal Kombat. Fora elementos visuais e narrativos, como alguns cenários, alguns figurinos, que remetem a algumas produções de terror específicas. Eu fui em alguns momentos remetido, por exemplo, a Silent Hill. Mas também outras características que estão, por exemplo, em Evil Dead também aparecem aqui. Existem elementos de um terror mais trash, existem jump scares. Sim, aqueles sustos que pulam na tela, que te fazem pular na cadeira. Mas também a gente tem uma câmera subjetiva, que lembra lá o Halloween com Michael Myers. Que ao mesmo tempo que ele traz essa carga mais pesada no lado visual, o roteiro trabalha uma narrativa com temáticas maduras. E personagens que evoluem de forma gradativa, mas constante. Eu adoro, por exemplo, a Wanda, interpretada pela Elizabeth Olsen, que manda muito bem aqui, por mais que em um ou outro momento ela pareça caricata demais, dá pra sentir que ela tá fazendo pose. E o Doutor Estranho de Benedict Cumberbatch, que inclusive recentemente viveu um dos seus melhores personagens em Ataque dos Cães, aqui está igualmente incrível. Tá, igualmente é exagero, lá ele tá bem acima, só que aqui ele manda muito bem. Inclusive, o Benedict teve que encarnar outras versões do Doutor Estranho. Algumas que inclusive a gente já viu no trailer, mas também tem outras surpresinhas aí pela frente. A Xochitl Gomes, espero estar falando o nome dela certo, que vive a América Chaves, também manda bem. Eu só acho que a personagem dela não tá 100% como poderia estar. Ela aparece na trama, tem grande relevância, mas em alguns momentos o filme parece esquecer que ela tá lá. É claro, o protagonismo do filme é do Doutor Estranho, e em vários momentos a Wanda rouba a cena, mas a América Chaves não poderia ser descartada. Ela é peça fundamental para que essa história aconteça. E aí, não saindo ainda das atuações, mas falando dessa questão de arcos dramáticos e da história que esse filme está contando, ele tem temas muito incríveis, como eu disse, muito pesados e carregados, e consegue trabalhar isso numa densidade que me agradou. Ele não é raso demais, mas também não é profundo demais.
O filme não se alonga, ele tem um ritmo veloz. O filme começa e termina sempre avançando, não tem barriga, não tem espaço para você parar e descansar. Inclusive, aí vem um probleminha, entre aspas, do filme, que eu acho ele verborrágico demais. O tempo todo tem personagem explicando coisa, a gente não tem tempo para ver, por exemplo, um momento de descontração entre dois deles. Também, eu entendo, é uma urgência muito grande que esse filme coloca. E aí você termina o filme, respira fundo e fala: tá, passou, agora vamos pensar. Durante o filme ele não te dá tempo, ele não te dá respiro para você maquinar nada na sua cabeça. Eu lamento, Steven. Sua profanação da realidade. E aí nessa correria, nesse desenrolo que o filme está estabelecendo, existem algumas participações especiais. Relaxa, eu não vou comentar quem são. Eu tinha um grande medo delas roubarem a cena e de ser a única coisa comentada de todo o filme. Isso não vai acontecer de forma nenhuma. As participações são pontuais, têm um propósito dentro da trama, funcionam e são muito legais. Outra coisa que eu tinha medo era desse filme depender muito de outras produções. Isso também não acontece. O Homem-Aranha é citado só uma vez, então assim, você não precisa ter assistido o Sem Volta para Casa. WandaVision é o que ele tá mais conectado, mas ainda assim, eu acho que todo o arco de WandaVision funciona isoladamente, todo o arco desse filme funciona isoladamente, mas quando você junta os dois, eu não sei se a combinação dá tão certo. E o próprio Arif, que na época que esse filme teve o seu trailer divulgado, a galera falou que precisaria assistir, você não precisa ver. Ele vai acrescentar a sua experiência, você vai pegar novas referências, você vai descobrir coisas que quem não viu não descobriria, mas não é nada que vai fazer diferença. E o próprio Loki, que está intimamente ligado a essa questão do multiverso, também não é essencial de você ter assistido. Eles nem mesmo usam os mesmos termos que Loki usa para explicar a mesma coisa. Lá, por exemplo, onde a gente trata outras versões como variantes, aqui são outras versões. São outros de eu mesmo. Eles não usam o termo variante. E aí, para fechar o vídeo, eu vou voltar na parte visual, é incrível. Os efeitos visuais, em um ou outro ponto, deixam a desejar, mas não é nada que estrague a experiência, não é nada que seja grotesco ao olhar, como tem lá no Sem Volta Pra Casa. Aqui tudo tá muito orgânico, tá tudo muito bem entrosado. Inclusive, como o filme passeia entre aquele horror que eu mencionei e aquela aventurinha que eu mencionei, é também muito legal, não é algo abrupto, não é algo rápido. Como o humor é inserido também tem um cuidado muito especial. Não é algo totalmente escrachado para destoar do filme, mas também não é nada muito sutil, não é um humor irônico ou coisa do tipo. É um humor típico da Marvel, mas o Sam Raimi sabe como botar. E na ação, eu acho muito legal quando o Sam Raimi dá o ponto de vista para as pessoas comuns, para os nova-iorquinos que estão vendo aquela ação. Por exemplo, na primeira cena, eles ficam espantados, alguns fascinados, como é o caso do marido da personagem ali, que é o par romântico do Doutor Estranho. Mas agora, já que eu comentei várias coisas sobre o filme, eu vou dispensar você que ainda não assistiu o filme, que não quer spoiler, pode ir embora, que agora a gente vai entrar naquela área, aquela zona, a zona de spoiler. Vou contar várias coisas do filme. Ok, avisos dados, espero que você já tenha saído caso não tenha assistido ao filme. Os Illuminatis estão lá, tá todo mundo lá. Tá o Raio Negro, tá a nova Capitã Marvel, tá a Capitã Carter, tá o Professor Xavier e temos Reed Richards, o Senhor Fantástico, interpretado por John Krasinski. A gente que é fã tava querendo tanto isso, mas tanto, e a Marvel entregou. A cena em que eles aparecem é muito legal. Eu ainda acho que poderia ter trazido um suspense melhor. Eu acho que a câmera revela demais antes do que precisava, mas ainda assim funciona. E eles têm um embate com a Wanda, afinal a Wanda é a antagonista dessa história.
Isso é válido dizer e é algo que eu quero conversar ainda com vocês. E esse embate, todos eles morrem. Menos o Mordor, que tá preso até agora lá no buraco. Mas os outros morrem, e são mortes violentas, são mortes brutais. Cara, o Raio Negro falando pra dentro, explodindo o cérebro. O Reed Richards esticando e a cabeça explodindo. A Capitã Carter foi cortada no meio. E eu sei que isso vai decepcionar uma galera, porque o fã, ele tá sempre teorizando, ele sempre quer mais. E na internet tinha rumores de Deadpool, tinha rumores de Tocha Humana do Chris Evans, tinha rumores de Homem de Ferro Superior vivido pelo Tom Cruise, tinha rumor de Tobey Maguire, e nada disso se cumpriu. O filme só pega pra fazer a participação especial quem realmente interessa a ele, quem iria contribuir para essa história. E ainda mais, o filme pega quem é útil para dentro do MCU. Agora, trazer um Tobey Maguire não importa para Marvel. Eles não pretendem explorá-lo por agora. Assim como não era interessante para Marvel resgatar a figura do Homem de Ferro, mesmo que fosse o Tom Cruise, porque é muito recente a perda dele. A gente tem que sentir mais essa ausência. E aí eu vou voltar na questão da Wanda já para encerrar. Ela é a antagonista do filme e me incomoda um pouco a mudança abrupta que a personagem tem após WandaVision. Eu sei que lá tem a cena pós-créditos dela já com o livro do capeta, mas o finalzinho da série foi tão legal, ela vendo os filhos, se despedindo dele, se despedindo do Visão. E aqui você já trazia uma Wanda louca, eloquente, que não tem uma escalada pra isso, ela já surge, revelando que ela mandou demônios caçarem uma adolescente. Mas não é algo que estraga o filme. Dentro dessa única obra, funciona. O que me incomoda é quando traz o WandaVision pra jogada e eu não vejo um diálogo tão bom sendo estabelecido entre as duas produções. Eu sei que vai ter a galera que vai falar, o livro tá influenciando ela e tudo mais. Beleza, mas eu gostaria de ver isso sendo mostrado em tela. E eu acho que é só, esse não é um filme que eu tenha tantos spoilers pra comentar, tantas coisas pra dizer. Eu senti um pouco de falta do multiverso da loucura. Eles vão pra 3 ou 4 realidades diferentes. As outras, eles passam muito rápido, eu nem conto. Eu queria ter visto uma jornada que transicionasse mais entre os universos e a gente visse realidades muito diferentes. Isso não acontece aqui. Mas é isso, galera. O vídeo já tá ficando longo, eu ainda tenho que editar aqui, tá de madrugada, eu ainda vou postar hoje. Espero que tenham gostado, comenta a sua opinião se você já viu o filme, se ainda não viu, as suas expectativas. E é isso, um forte abraço, um beijo, valeu, falou e fui!